Presidente Dilma quer mais cortes de despesas e convoca a reunião com ministros. Investigação de chacina na Grande São Paulo completa um mês sem solução. Motorista fura bloqueio da Marinha, atropela militar e é morto por fuzileiro. Acidente em avenida que teve redução de velocidade mata jovens em São Paulo. Rio Grande do Sul registra temperaturas negativas no fim do inverno. Comunidade judaica comemora a chegada do Ano Novo. Olá, boa noite para você. Um carro pequeno com 9 ocupantes bateu num poste em São Paulo e 3 pessoas morreram. O grupo formado por jovens havia acabado de sair de uma festa. Há suspeita de que o veículo estivesse acima da velocidade permitida. A batida foi violenta. O carro foi arremessado até o poste e ficou retorcido. Dentro do veículo estavam 9 jovens que haviam acabado de sair de uma festa e iriam para outra. As marcas no chão indicam que o veículo saiu da pista neste ponto e invadiu a calçada e se arrastou por alguns metros. Aqui no chão existem algumas marcas da lataria. Ele só parou quando bateu contra o poste. Nicolas, de 21 anos, Vinícius e Ray Anderson, ambos de 23, morreram na hora. Emocionada, a mãe de Nicolas contou que o filho não queria sair de casa. Ele não estava no carro dele, ele veio no carro do amigo, o carro dele está em casa. Ray Anderson estava dirigindo o carro com 8 passageiros. Ele era motorista de caminhão. Inclusive hoje era para ele trabalhar hoje. Ele trabalhava até meio-dia ao sábado. 4 vítimas foram levadas para o hospital e 2 outros jovens não sofreram ferimentos. O acidente aconteceu numa pista local da Marginal Tietê, onde a velocidade máxima é de 50 km por hora. As vias marginais estão com velocidade reduzida desde julho. O primeiro levantamento da prefeitura mostrou que os acidentes sem vítimas caíram 20%. Com mortes ou feridos, foram reduzidos em 29%. A perícia deve indicar o que provocou o acidente. Este especialista em trânsito diz que, pelo impacto, há indícios de alta velocidade. Um impacto a 50 por hora não faria este estrago material que se constata no local. A chacina que deixou 19 mortos na Grande São Paulo completa um mês amanhã. Até agora, apenas um policial militar está preso, suspeito de participar dos ataques. Para as pessoas que perderam filhos, parentes, amigos, as lembranças daquela noite ainda assustam. As marcas dos disparos ainda são visíveis. E quem mora na rua com o maior número de vítimas na chacina tenta aos poucos superar o trauma. Está retomando agora as atividades, o pessoal está saindo mais na rua, né? Porque antes já tinha aquele recesso do medo, né? Mas a dor e a revolta de Zilda só aumentam. Tá difícil de digerir isso. E agora que eu tô sentindo mais, né? Porque parece que agora eu tô sentindo mesmo que meu filho foi embora e não vai voltar. Fernando, o filho dela, estava no bar onde criminosos assassinaram 8 pessoas. Entre elas, o irmão do dono, de 19 anos. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, que nem tirou aqui, né? Os crimes que fizeram 19 vítimas seguiram uma trilha que cruza 2 municípios da região metropolitana de São Paulo, Osasco e Barueri. Tudo em um intervalo de pouco mais de 2 horas. A Secretaria da Segurança montou uma força-tarefa com 50 agentes para investigar os crimes. Promotores de justiça acompanham o trabalho e há uma outra apuração da Corregedoria da PM. Mesmo assim, um mês depois da chacina, os criminosos não foram identificados. A principal linha de investigação é de que as execuções teriam sido uma represália ao assassinato de um policial militar no início do mês passado. O único suspeito detido até agora é um soldado da PM. Nessa semana, a perícia nos celulares apreendidos com outros policiais suspeitos foi concluída. Pudemos cruzar isso com informações que obtivemos de testemunhas e, a partir disso, já é uma linha muito forte de investigação. A espera aumenta o sofrimento. Eu acho que não vai dar em nada, é o Zé Povinho que morreu e acabou. Quem perdeu foi a gente, né? No Rio de Janeiro, um motorista furou o bloqueio da Marinha e morreu com um tiro de fuzil. Um sargento atirou depois do jovem atropelar um militar. A mulher do motorista se desespera. Os amigos se revoltam. Um soldado da Marinha do Brasil matar um trabalhador hoje em dia.
Faz treinamento para ajudar a gente, mata um trabalhador. Felipe Jordão da Silva Ferreira, de 21 anos, teria furado o bloqueio e atropelado um batedor da Marinha. Um sargento da escolta atirou de fuzil contra o motorista. Felipe morreu na hora. O crime aconteceu ontem à noite na Ilha do Governador, zona norte do Rio. Felipe não tinha antecedentes criminais. A irmã dele estava no carro e sofreu ferimentos leves. Depois que ele atropelou, o tiro veio, assim, questão de segundos, só isso. Foi um tiro que não foi uma injustiça a morte dele. A divisão de homicídios já ouviu testemunhas e apreendeu o fuzil do sargento para fazer um confronto balístico. A Polícia Civil está agora atrás de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a esclarecer como tudo aconteceu. A Marinha anunciou que instaurou inquérito policial militar para apurar a morte do motorista. O militar atropelado continua internado, mas não corre risco de morrer. O corpo do motorista deve ser enterrado amanhã. Um homem morreu ao cair de bicicleta da passarela sobre os trilhos da Supervia, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ele tinha 61 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A passarela estava sem a grade de proteção que havia caído ontem em cima de um trem. Segundo a Defesa Civil, o local estava interditado. Já estão presos os 5 policiais militares suspeitos de executar um assaltante que já estava rendido e montar uma farsa para simular que houve resistência. Toda a ação foi registrada por câmera de segurança. Eles foram transferidos para o presídio Romão Gomes, em São Paulo. Em Belém, motoristas fizeram fila para comprar gasolina mais barata. Outras 100 cidades do país também fizeram promoções para chamar a atenção para os impostos que incidem nos produtos. Este ano, segundo o impostômetro, os brasileiros já pagaram mais de R$1 trilhão em impostos. Bichos que parecem humanos e as cidades turísticas brasileiras que guardam uma ameaça para visitantes e moradores. São os destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Nós vamos falar de uma armadilha escondida num dos lugares mais visitados do Brasil. Os buracos ficam na zona rural e, na maioria das vezes, estão escondidos pelo mato. Entenda como surgiram esses buracos que se tornaram um perigo para animais e crianças. E o depoimento de quem escapou da morte por pouco. O que você pensou na hora? Bichos que parecem agir como gente. Pode falar uma coisa? A Sofia até sorri. Esse cachorro parece emocionado. Os olhos estão cheios d'água. Mas será que é isso mesmo? E os cavalos sorriem quando estão felizes? Ou é só a imaginação dos donos? E você vai ver também beleza e saúde. Conheça os tratamentos mais modernos para manter as unhas sempre saudáveis. Os truques para quem quer parar de roer as unhas e não consegue. Até que todo mundo uma na boca, não tem jeito. E o terror das unhas encravadas. Olha quanto tempo a senhora fica em cima do dedão na sua pisada. Você não pode perder o nosso encontro neste domingo. É depois da Hora do Faro, hein? A gente se vê. Na Índia, 89 pessoas morreram, mais de 100 ficaram feridas na explosão de um botijão de gás num restaurante. O local estava lotado. A explosão também provocou a destruição de um depósito que armazenava irregularmente detonadores e dinamite. O impacto atingiu vários imóveis vizinhos ao restaurante. Equipes de emergência ainda buscam por sobreviventes nos escombros. E veja a seguir, ministros são convocados para reunião. A ordem da presidente é cortar os gastos do governo. Cristiano Ronaldo reencontra o caminho do gol. O craque português marcou 5 dos 6 gols da partida. Calculadoras, gráficos e muita borracha no escreve e apaga das contas do governo para encontrar possibilidades de mais cortes. Hoje, a equipe econômica foi convocada pela presidente Dilma para trabalhar no Palácio da Alvorada.
A presidente Dilma mandou refazer todas as contas e quer resultados até a segunda-feira. No Ministério do Planejamento, o fim de semana será de plantão. Os técnicos buscam como reduzir ainda mais os gastos com o custeio da máquina do governo para o ano que vem, para além dos 80 bilhões de reais já cortados nas despesas não obrigatórias. Os ministros da Fazenda, Planejamento e Casa Civil, além dos secretários da Receita e do Tesouro, foram convocados ao Alvorada para mais de 6 horas de reunião. Logo no início da semana, a presidente Dilma pretende anunciar cortes nos custos da máquina pública. Com isso, o Planalto tenta vencer resistências, principalmente no PMDB, e abrir caminho nas negociações no Congresso para novas formas de aumentar a arrecadação, como, por exemplo, um imposto de transição, como defende o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. A urgência é para evitar novo rebaixamento na nota de crédito do Brasil por uma segunda agência de classificação de riscos. Neste caso, algumas empresas são obrigadas a retirar seus investimentos do Brasil. Já a reforma ministerial, com o corte de 10 pastas e cargos de confiança, está prevista apenas para o final do mês. No fim da tarde de hoje, outros 9 ministros chegaram ao Alvorada para a nova reunião com a presidente, também sobre cortes de despesas. O craque do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, que passava por uma fase não tão boa, reencontrou o caminho do gol, ou melhor, dos gols. O jogador português, que não marcava desde julho, encerrou o jejum numa partida do Campeonato Espanhol. Cristiano marcou 5 vezes na goleada de 6-0 do Real Madrid sobre o Espanyol. Os gols ainda fizeram o craque superar Raul como o maior artilheiro do Real Madrid na competição. Ele chegou à marca recorde de 230 gols, 2 a mais que o antigo ídolo do time. Judeus do mundo todo comemoram amanhã o Ano Novo. É um momento para celebrar, mas também para refletir, como mostra de Israel o correspondente Herbert Moraes. Na véspera do Ano Novo Judaico, o mercado de Jerusalém não poderia estar de outra forma. Amanhã, a comunidade judaica entra no ano de 5.776. É dia de dizer Shana Tová, ou um bom ano. As comidas são simbólicas. O mel é para adoçar a vida. Nas peixarias, a procura é pela cabeça do peixe. Em hebraico, Ano Novo é Rosh Hashanah, ou cabeça do ano. É para que todos comecem esse período de frente, pela cabeça e não pela cauda. O pão, a halá, tem formato redondo, como símbolo de continuidade. Ao contrário das celebrações de fim de ano, com muitas festas e fogos de artifício, o Ano Novo Judaico, ou Rosh Hashanah, é uma data que envolve profunda meditação. É hora de um balanço geral para acerto de contas com Deus. O momento é de introspecção e vai durar 10 dias, para culminar na data mais importante do calendário judaico, o Yom Kippur, ou Dia do Perdão. Há pouco tempo, a família Gomberg deixou o Brasil e mudou para Israel. Esse vai ser o primeiro ano novo de um recomeço. E esse ciclo novo, quer dizer, da cabeça do ano, né, nós temos que olhar sempre para frente. Temos que pensar sempre na parte positiva. Aqui quem cozinha é Alexandre, mas todos ajudam. Olha como ficou a mesa. E é em torno dela que se repetem costumes milenares. Depois de várias orações, finalmente chega a hora de comer. Mas antes, os Gomberg deixam uma mensagem. Shana Tová Umetuká. Feliz Ano Novo! E veja a seguir, sábado de manifestações na Europa contra e a favor dos imigrantes. E ainda nesta edição, já imaginou fazer a refeição ao lado de animais venenosos? No Japão, um restaurante faz sucesso colocando cobras na mesa dos clientes. Na Europa, o dia foi marcado por manifestações pró e contra os refugiados. Em Londres, a população foi às ruas pedir mais atitude do governo para ajudar quem pede asilo. Na Polônia, houve passeata de boas-vindas aos imigrantes, mas também protesto contra o acolhimento deles no país.
Em Portugal, bate-boca entre pessoas favoráveis e contrárias à abertura das fronteiras. Com cartazes, manifestantes diziam que as fronteiras matam e que todos precisam de amor. Na Hungria, novos flagrantes de imigrantes tentando entrar ilegalmente no país. O avião usado por Tom Cruise na gravação de um novo filme cai e deixa 2 mortos na Colômbia. 3 pessoas estavam na aeronave usada no longa Mena, estrelado pelo astro de Hollywood. 2 pilotos morreram e um terceiro está internado em estado grave. O bimotor caiu em uma área montanhosa. As autoridades acreditam que o mau tempo tenha provocado o acidente. Tom Cruise, que interpretará o piloto de um traficante, não estava a bordo. A face desconhecida de uma região que marcou a luta contra o racismo. Soweto, na África do Sul, hoje é um bairro em transformação. Um bairro onde mora quase metade da população de uma cidade, que guarda em suas ruas as marcas de um regime racista. A força dos que lutaram por justiça e mantém viva a cultura de um povo. Alguns dos novos bairros de Soweto têm casas bem diferentes daquelas que, de tão pequenas, eram conhecidas no passado como caixas de fósforos. Vamos passear por uma região que se renova a cada dia. Como a torre que espalhava poluição e agora produz adrenalina. Gol! Empurra! Oh! Oh! Ah! 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 Bem-vindo a Soweto, a partir de segunda-feira. E você vai ver a seguir um restaurante que atrai os clientes pelos olhos, com decoração e pratos coloridos. E o frio de rachar na Serra Gaúcha. Nas últimas semanas do inverno, a temperatura cai abaixo de 0 e atrai os turistas. Os termômetros foram para baixo de 0 em várias cidades do sul, como em Urupema, em Santa Catarina, onde fez menos 6 graus. Na Serra Gaúcha, o frio é sempre bem-vindo pelos turistas. O sol deixou o dia assim, lindo, mas aquecer que é bom. Eu tô com 1, 2, 3, 4. Tô com muito frio. Isso aqui é para aquecer a orelha, mas o sol não tá resolvendo nada. Se por volta de 1 da tarde todo mundo batia queixo, imagina às 6 da manhã. O termômetro marcava menos 4 graus na Serra Gaúcha nas primeiras horas do dia. E o resultado foi esse: carros, telhados e grama cobertos pela geada. Os turistas, é claro, adoraram. Eu vim de Brasília. Não esperávamos esse frio, mas está ótimo. E justamente porque está muito frio, 80% dos hotéis e pousadas estão ocupados aqui em Gramado. A Secretaria de Turismo espera 30 mil visitantes na cidade nesse final de semana. Gente de todo o país e até do exterior, atrás do inverno mais famoso do Brasil. E tem que aproveitar, porque a estação se despede em 11 dias. A cidade vizinha, Canela, também foi invadida por forasteiros em busca de temperaturas baixas. O mais divertido nessa história é se proteger do frio. Tive que tomar um chocolate quente e sentar numa cadeira com pelerine para me esquentar. O casal que veio do Rio sofreu um choque térmico. Saiu de uma temperatura de 33 graus direto para o frio gaúcho. Haja chocolate quente. No Rio não tem um chocolate assim. A administração terceirizada de um dos maiores hospitais públicos de Goiás melhorou o atendimento aos pacientes. Corredores livres, sem macas, piso brilhando. Tudo era muito diferente 3 anos atrás. Parece inacreditável, mas deste lugar deveria sair o material esterilizado. E esta é a nova lavanderia. Lava até 10 mil peças por dia. É a melhor de Goiás, sem comparação. Pela estrutura física, pelas condições organizacionais que se tem. A mudança começou em 2012, quando o hospital passou a ser administrado por uma entidade privada. Até a cozinha e o restaurante são terceirizados. A comida melhorou tanto que a cozinha permite até alguns mimos aos pacientes, quando a dieta deixa.
Dona Rita ganhou uma pamonha no lanche. Muito obrigada a todo mundo que fez essa surpresa para mim. Com a reforma, o hospital ganhou 172 leitos, sem aumentar de tamanho, apenas adaptando espaços. Neste andar, por exemplo, funcionava a administração, transformada em enfermaria, com 70 novos leitos. O Cícero está num deles há 40 dias, internado para uma cirurgia no intestino. O pai até se emociona quando fala do tratamento. Tem que agradecer a Deus e a eles aqui. Segundo o secretário de Saúde de Goiás, a gestão terceirizada não gasta um centavo a mais do que a administração direta do governo. A diferença é que a gestão desse recurso é muito mais eficiente. As câmeras de uma pizzaria numa ladeira da zona sul de São Paulo não param de registrar acidentes. O último foi quando homens descarregavam lenha de um caminhão. De repente, o susto. O carro foi parar debaixo da carroceria. O caminhão chega a descer. Agora repare no cliente que chega à pizzaria. Na hora de ir embora, ele vai tranquilo, mas de repente sai correndo e escapa do pior. E você também pode mandar um vídeo para o nosso WhatsApp 989333150. Uma moradora do interior de Santa Catarina foi reconhecida por um site americano como a mulher mais velha do Brasil. Ela tem 112 anos. É da porta deste casarão em Jaraguá do Sul, norte de Santa Catarina, que Dona Álida observa atentamente o movimento da rua. Construído pelo pai em 1905, é a moradia da mulher mais idosa do Brasil, que ainda desconfia da notícia. Não, desculpe, outra mais velha que eu, não. Ela gosta de jogar cartas com a cuidadora. Ela gosta muito de passear. Ou vamos uma pescaria, ou jogar um baralho, né? Para ser reconhecida como a brasileira mais idosa, a família encaminhou para um site americano documentos oficiais com a comprovação da idade de Dona Álida. O grupo de pesquisadores responsável pelo reconhecimento é o principal consultor do Guinness Book, o livro dos recordes. Os especialistas em gerontologia buscam pessoas no mundo inteiro que atingiram 110 anos ou mais, os chamados supercentenários. É muita história em mais de um século de vida. Ela se casou aos 23 anos e se separou 15 anos depois. O único filho mora em São Paulo com o casal de neto e os 2 bisnetos. A repórter Angélica Sattler foi até a casa dele e descobriu alguns segredos dessa vida longa de Dona Álida. Ela sempre se cuidou muito, né? Sempre procurou médico, né? Seu Ademar tem 89 anos, é nascido aqui em São Paulo e desde que se aposentou escolheu a cidade natal para viver. E apesar de ter esse exemplo de vida longa na família, o filho acha que não chega nem aos 100 anos. Eu acho que não chego, não. Agora veja se você encara um programa desses, um café ou um lanche rápido em Tóquio. Até aí nada demais. Mas você não vai sozinho para a mesa, não. No Japão, uma nova cafeteria desafia os clientes a se sentar na companhia de uma cobra. Se uma já assusta muita gente, imagine um local cheio delas. E se esse local for uma cafeteria? A mais nova de Tóquio chama a atenção pelo exótico quadro de funcionários. Além dos garçons, 35 cobras não venenosas. Já na entrada, o cliente escolhe aquela que vai fazer companhia na mesa. E os que querem chegar mais perto ainda também podem. No início, dá um certo receio. Help me, please. Mas a gente logo se acostuma. A ideia é criar um espaço onde as pessoas possam ter um contato mais próximo com os bichos e mostrar que as cobras podem ser adoradas como qualquer outro animal de estimação. Este jovem tem mais de 20 cobras em casa. Espero que as pessoas passem a ver esses animais de maneira diferente, diz. Para a surpresa de muitos, 90% dos clientes são mulheres. As duas jovens dizem que adoraram e que pretendem trazer as amigas na próxima visita. Para os japoneses, comer está longe de ser uma experiência comum.
Neste outro lugar que também está fazendo sucesso em Tóquio, as portas se abrem para o mundo de fantasia. Unicórnios, carrossel, atendentes que mais parecem bonecas. Até mesmo este grupo de brasileiros que mora no Japão há anos se surpreendeu. Uau! O restaurante que mais parece um parque de diversões tem cardápio diferente, comida colorida, macarrão com nome de arco-íris. O visual é interessante, mas e o sabor? Mais ou menos. Você fica meio que em dúvida, né? Se você come ou não, se é bom ou não é. É uma comida mais, acho que pra você se divertir olhando do que saborear exatamente, né? O objetivo aqui parece ser mesmo a diversão e não a degustação. O Jornal da Record especial de sábado termina aqui. Você pode rever na íntegra essa edição no R7 Play. Uma boa noite para você. Obrigada pela companhia mais uma semana. Até segunda e fique agora com o programa da Sabrina. Tchau.